O J. Borges ele começa com os folhetos. Em primeiro lugar, como vendedor nas feiras, né? Ele não inicia como autor de folhetos, e aí na feira ele aprende a forma como ocorrem as rimas, né? Ele entende, digamos assim, de como é que se constrói o folheto. Ele começa a perceber que escrever o folheto não é só escrever o texto, não é só escrever a rima, né? Ele vai precisar também fazer a ilustração das capas. E ele percebe que isso é uma necessidade, porque a época era a década de 70, né? Havia um custo para os autores de folhetos que precisavam ir até Recife ou até Caruaru para ilustrar os seus folhetos, e ele inventou de fazer. E a gente tem a xilogravura, que ela pode ser vista de forma separada, mas sempre que a gente olha para ela, a gente também remete à literatura de cordel. Inclusive, né, quando o IPHAN instituiu a literatura de cordel como patrimônio imaterial do Brasil, a xilogravura também está junto, porque faz parte dessa forma, né, de arte. Então você vai ter as matrizes, que é a parte da xilogravura, que a gente pode chamar assim, que é o começo, que é essa parte que ele vai pegar uma tábua de madeira lixada, preparada, vai desenhar, ele vai utilizar lápis, régua, né? Desenho como a gente costuma fazer. Depois que ele desenha, é que ele vai utilizar as ferramentas que vão fazer corte na madeira. Ou, né, no formato, por exemplo, Borges utiliza para fazer estrelas, né, uma ferramenta que a gente poderia dizer que não é típica de quem faz gravura, que ele utiliza a chave de fenda, aquela chave estrelada, para fazer todo o céu estrelado que você vê de Borges, ele vai utilizar essa ferramenta para fazer o céu estrelado. Ele utiliza faca de mesa, né, alicates, tesouras e também os instrumentos clássicos da xilogravura, que são as goivas, né, que são um tipo de ferramenta, muitas vezes as melhores são compradas no Japão, né? São vindas do Japão. Então assim, mas Borges ele tem uma técnica, ele utiliza e inventa muitas ferramentas. Então, primeiro a gente passa o rolo. Quando a impressão é preto e branco, a gente passa com o rolo mesmo por ela toda. Quando é colorido, pinta no pincel, cada etapa, cada cor. Então, a tinta que a gente usa é tinta gráfica, que ela demora a secar e também ela é densa, então ela não faz o papel correr e nem entope os poros da matriz. Aí faz aqui a medição, centraliza e põe o papel em cima. Daí vem com a colher pressionando o papel na matriz, por todo o desenho, toda a superfície que está alta. Pronto, agora é só esperar secar. Hoje eu estou com 21 anos, mas já comecei desde novinho, 5, 6 anos, eu já fazia xilogravura aqui no ateliê. Hoje eu vivo só da xilogravura, já fazem alguns anos que eu me dedico somente à xilogravura. E eu tenho uma visão de futuro bem positiva, né? Com o nome que ele deixou, o legado que ele deixou, eu pretendo passar para frente e aí sempre evolução. Mas uma das coisas que eu mais gosto em Borges e que esse tempo todo que eu tô aqui, eu sempre me deparo admirando alguma coisa. Aí a gente fala, não, mas tu trabalha para ele. Não, não é porque eu trabalho para ele. É porque ele sabe fazer. A coisa é tipo, ele conta uma história, ele registra a história do povo. Então esse fato de ele registrar, de eu poder ver toda a minha infância, a história de arrancando botija, que eu estava conversando antes com o pessoal, aquilo ali era de quando eu era pequena, que minha mãe contava que tinha as botijas e arrancava. Então Borges, ele grava isso na madeira, ele grava a história do povo. Então isso daqui, quando for daqui a 30 anos, que os filhos da gente não sabem o que é, eles vão saber porque teve um artista popular que registrou isso.
e vai estar gravado tanto na madeira e nas estilos, nos quadros que vai estar espalhado pelo mundo, quanto no cordel. Quando eu comecei a pesquisa, eu iniciei nos primeiros anos da pandemia, então 2020, a gente não podia vir aqui, não podia ter esse contato, essa dimensão material. Então chegando aqui e vendo as matrizes, vendo muitas outras coisas, muitas outras formas de recepção dessas artes, ganham uma maior materialidade, além de só olhar através do site, enfim. Então a gente fica muito encantado, ganha uma maior dimensão também de temporalidade. As minhas xilogravuras são da década de 70 e aqui a gente encontra xilogravuras, matrizes de 2022 e outros anos. Então é muito interessante porque expande essa nossa percepção, é muito, muito bom. O que é que a gente vê na arte de Borges? Uma relação de muita proximidade com os temas, né, da cultura, que a gente identifica como a cultura do Nordeste. Então você vai perceber que essas imagens, essa iconografia, ela está presente, né, nas histórias, nas formas como Borges narra, na relação com os textos da literatura de cordel e também, né, na forma como ele apresenta o cotidiano. Como é que a gente pode pensar uma aula de campo que é feita a partir de visita técnica a artistas, né? Nessa aula nós visitamos 2 artistas no ateliê do J. Borges, onde a gente percebeu a produção da xilogravura, e estamos no ateliê da Nena Borges, que é a casa dela. Então aqui nós temos a produção de artistas relacionados à arte, que é chamada de cultura popular. Nena Borges tem uma trajetória muito interessante, porque ela se apresenta como, neste momento a gente pode considerar a primeira mulher a fazer, ou a mais antiga, né, a fazer xilogravuras em Pernambuco. Desde cedo que eu trabalho, né? Aí, às vezes a pessoa está assim, preocupada e aquilo ali, a mente da gente aí fica pensando, às vezes, coisas ruins, né? E incentiva muito bom, incentivo muito bom. Qualquer pessoa pode fazer. É muito fácil fazer. É muito fácil fazer. Que nós estamos em Bezerros. Então, aqui é uma cidade que tem algo que a gente pode chamar de uma tradição da xilogravura, né, que começa com o que a gente chamaria, de repente, né, a família Borges de Bezerros. E Nena é essa integrante que apresenta uma obra muito relacionada às histórias do cotidiano, né? Eu acho que a aula de campo hoje, ela consegue trazer para a gente todo um feedback, né, para conhecer essa arte, que é a arte de xilogravura, que muitas vezes é um aspecto que a gente pode ver na feira ou até mesmo nas redes sociais, mas quando a gente vê a produção, vê os artistas, conhece um pouco da história, a gente se conecta também com a cultura popular, que é algo importante, seja para a sociedade ou principalmente para a história, né? Eu faço parte do programa de pós-graduação, né, como aluno, e a gente percebe que a história social é uma corrente que vem ganhando cada vez mais ênfase nos últimos anos, porque é necessário o historiador ter justamente uma dinâmica que, de certa forma, conecte todo o conhecimento com também as camadas, né, populares, a história social e assim a história dos movimentos. Então, vir a campo, né, poder vir aqui a Bezerros, né, conhecer a Nena Borges e também o J. Borges e o modo de produção desses 2 artistas é algo assim imprescindível e uma experiência muito rica.